Sejam todos muito bem-vindos ao NP Agrocast, o nosso programa de entrevistas aqui em vídeo do NP Agro. Hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto, já estamos em agosto, dia 4 de agosto de 2020. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Marcos Bertomeu, diretor responsável pela gestão de fundos do agro, do Fator Gestão de Recursos do Grupo Fator. Como vai, Marcos? Tudo em ordem? Tá, Fernando, tudo em ordem. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia a todos. Espero poder contribuir um pouco aí para o bate-papo. Muito legal. A gente vai falar de um tema importante que é o financiamento privado ao agronegócio, né? Que é uma tendência que cresceu muito nos últimos anos com as novas leis do agro, que permitiram uma série de novas operações aí ligadas ao agronegócio. No momento que a gente sabe que o crédito público para o agronegócio não é mais suficiente para acompanhar o crescimento, né, da demanda do setor por recursos, então vamos conversar com o Marcos, que vai nos iluminar um pouquinho aqui nessa estrada para a gente saber quais são as tendências. Mas primeiro, o Marcos, fala um pouquinho de como é que estão as operações do Grupo Fator nessa área. Qual é a tua função? O que vocês estão fazendo por aí na área de agro? Legal. Bom, eu estou aqui no Fator como gestor de fundos de investimento do agronegócio. No Fator ele tem uma gestora multidisciplinar, e dentro dos fundos estruturados, né, o agro é um das vertentes que mais tem crescido, né? A gente vê como um setor estratégico, né, hoje, dado a importância do segmento na nossa economia, e o papel que o mercado de capitais já vem desempenhando e deve desempenhar no futuro para financiamento do setor. Então, nós temos um fundo listado, que é o IAG11, onde a gente tem ali como objetivo investir em CRAs e cotas de fundo do agronegócio, esse voltado mais para o público de pessoa física, e também fazemos aqui a gestão de fundos exclusivos de indústrias, distribuidores que participam da cadeia do agronegócio, financiando o segmento já há bastante tempo, e podem utilizar esse veículo, né, que é o FIAG de creditórios, principalmente, como um veículo formal de atrair capital do mercado de capitais e financiar a sua atividade de uma forma mais eficiente. Hoje, isso tem sido um dos grandes focos aqui do grupo. Perfeito. E nesses últimos anos, Marcos, a gente teve, enfim, algumas cadeias produtivas aqui do agro importantes para esse tipo de operação. Principalmente na cadeia de grãos, né? A gente teve alguns problemas nos últimos anos. A gente viu o número de pedidos de recuperação judicial aumentar muito. Enfim, a gente teve ali uma certa cautela, né? Quer dizer, para dizer o mínimo ali, entre financiadores, investidores privados e o agro por causa desse período um pouco mais complicado que a gente viveu. Como é que isso impactou para a gente, desde a gente falar das perspectivas, né? Mas isso, as operações do Fator nessa área, vocês enfim, conseguiram crescer mesmo assim? Como é que foi o desempenho do fundo de vocês? O que você pode nos contar sobre isso? Legal. De fato, foi os últimos 2 anos, né, foram anos que exigiram bastante cautela do ponto de vista de gestão de risco de crédito, né? A gente, como você comentou, Fernando, teve um aumento muito grande aí dos pedidos de RJ, que tem uma questão conjuntural aí, né, de vir de um período de muita liquidez de crédito para o segmento, somado posteriormente a uma alta taxa de juros, né, e questões conjunturais do segmento que induziram o resultado dos produtores e das empresas, e acabou, em muitos casos, gerando esses casos de RJ, né? Isso, em muitos casos, machucaram os fundos de investimento, principalmente os listados. Alguns fundos sofreram com essas operações. E, bom, daqui no Fator, a gente conseguiu navegar bem, né, fugir bem dos problemas, então a gente não teve problema de crédito relevantes.
nas nossas carteiras e abrir um pouco de espaço muito para essa tese que é de recurso mais de curto prazo e pulverizado, que é o FIAGRO de expeditórios, né? Então, hoje a gente está muito mais focado no curto prazo, dada aí toda a questão de conjuntura. Uhum, uhum. Do ponto de vista das informações que vocês colhem, do trabalho todo que vocês fazem para poder gerir um fundo como esse, ô Marcos, no momento de o que significa cautela, né? O que exatamente, porque a gente fala muito, né? Quer dizer, não, o crédito privado está mais cauteloso, ficou mais cauteloso. O que significa na prática isso? Quer dizer, o que muda no seu dia a dia de gestor ser mais cauteloso? Legal. Bom, acho que um deles bom, você escolher melhor com mais cautela os parceiros, né, que você vai escolher, tanto pode ser como devedor ou como originador daqueles créditos, né? Então, e de como você vai posicionar o fund, né? Eu dei um dos exemplos, né? Você ouve nesse momento de boom no mercado de capitais bastante financiamento de funding de longo prazo, né? Com os CRAs, você via ali CRAs de 5, 6 anos sendo emitidos. Isso permitiu o financiamento de, por exemplo, de projetos de investimento, né? E com essa reversão, vamos dizer assim, do mercado, com esses custo de capital mais caro, e com a venda das RJs, né, na nossa visão, de uma forma até exagerada, né, muitas RJs, assim, algo de ponto bem questionáveis, né, isso atraiu o apetite de funding de longo prazo, né, então a gente direcionou aqui nossas teses de investimento a teses onde a gente financia custeio, né? Então, o custeio já é mais no curto prazo, a gente consegue safra a safra e calibrando nossas posições. Perfeito. Quer dizer, quando a gente fala curto prazo, a gente está falando normalmente de prazo safra? Prazo safra, exato. Perfeito, perfeito. Onde geralmente os fiagros de expeditórios estão posicionados, né? Você tem a cadeia de insumos, que eu acho que é o grande provedor de recebíveis para essas teses, né? E aí você consegue, através de operações estruturadas, que tem colchões de subordinação, você consegue ir acompanhando essas carteiras e posicionando suas posições. A gente vem falamos aqui que a gente vem de 2 anos difíceis ali, principalmente na cadeia de grãos, também 2 anos muito difíceis na área de insumos, exatamente essa que você acabou de destacar. Mas, aparentemente, Marcos, as coisas estão entrando num outro eixo. A gente está colhendo no fim da colheita agora, né, das safras de inverno, de uma safra muito boa, de uma safra recorde. A gente veio com uma safra recorde de soja, a gente veio com uma safrinha de milho também recorde, ou seja, esses volumes maiores, quer dizer, eles garantem, de alguma maneira, eles garantem uma renda muito maior ao longo da cadeia produtiva, e aí eu não estou levando em conta custo de produção, evidentemente, eu não estou levando em conta margem de lucro, mas, de qualquer maneira, nós estamos falando aí, segundo alguns cálculos, a gente chega a ter 90 bilhões a mais, 80 bilhões a mais de renda como um todo, garantido pelos maiores volumes que a gente está colhendo. Ou seja, é um ano que, para muitos especialistas, é um ano de maior equilíbrio, né, na cadeia de grãos, aí falando de novo principalmente, e a cadeia de insumos ela vem também vem se normalizando, né? Não está tudo normal ainda, mas aparentemente o pior já passou. Então, por que eu estou te perguntando isso? Quer dizer, já é possível a gente falar, embora a gente tenha tido, mais uma vez, no primeiro trimestre, um número de pedidos ainda grande de RJ, mas a gente pode olhar para frente e dizer, olha, o pior já passou, é possível a gente pensar em operações estruturadas já num cenário mais positivo, de repente, mais para frente ali um pouco, já pensar de novo em prazos maiores para essas operações. Como é que você está olhando para os próximos anos? Vamos partir do princípio que o clima vai ser, mais uma vez, favorável nessa safra, né, 25, 26, que a gente vai começar a plantar já já. Enfim, o cenário é mais positivo, dá para trabalhar com um pouco menos de cautela.
o cachorro que for mordido de cobra tem medo de linguiça? Como é que fica isso, Marcos? Legal. Assim, nossa visão, de modo geral, acho que o cenário tende a melhorar. Ainda exige bastante cautela, até porque várias dessas RJs, né, que a gente tem visto acontecer no mercado, esse primeiro semestre tiveram também diversos pedidos, eles ainda não tiveram o efeito sentido em algumas das carteiras, né, em alguns balanços, por exemplo, das revendas das cooperativas, né. Então, essa falta desse fluxo de caixa, você, em alguns casos, essa segunda onda, vamos dizer assim, você vê ao longo do tempo, né? Então, nós aqui, do ponto de vista de gestão, a gente investe muito em informação e tecnologia para ver o quanto ainda os problemas podem reverberar nas carteiras que a gente financia, tá? Mas, assim, tendo safras boas, né, a gente veio de safra de agora, de uma safra de soja, na sua grande maioria boa, safra de milho também boa, no café, apesar das incertezas globais, também bons preços. Então, isso sempre ajuda, né? Ajuda a que o setor possa se reorganizar, né? Mas acho que a gente precisa ainda assim, aproveitar desse aprendizado que veio, né, dos últimos 2 anos, para que com cautela, talvez, escolher bem os projetos. Existem ainda muitas boas oportunidades, né? Isso, o mercado mais desafiador, ele apresenta oportunidades, e poder a gente conseguir boas oportunidades de investimento, financiando bons players que estão fazendo aí bem a sua lição de casa. Muito bem. E a gente pode adiantar podemos dar algum spoiler aí de algum que você esteja arquitetando aí para os próximos meses? Spoiler eu não consigo dar, porque a gente tem ofertas ainda em andamento, né? Então a gente não pode abrir. Mas o que eu posso dizer, a gente tem alguns projetos que são estratégicos, né? A gente tem esses fiagros da cadeia produtiva, né? Estou dizendo de fiagros de escritórios, onde a gente vê espaço ali para boas estruturas, com risco de crédito pulverizado, com uma razão de subordinação, né? Que é esse colchão para suportar inadimplência bem relevante, com esteiras onde você amarra muito bem a comunicação com os devedores para evitar riscos que podem impactar a liquidez dos títulos. Então, o nosso foco estratégico está bastante direcionado a essas carteiras pulverizadas, e a gente vê bastante espaço e necessidade do segmento, né, de acessar esses recursos. E outra parceria estratégica, por favor, que pode nós continuar, temos, desculpa. mas, desculpe, Maria, que também está ligada ao mesmo, a uma tese também de carteira pulverizada. Nós temos uma parceria estratégica com a Tarkin, né, que é hoje a principal plataforma de tecnologia voltada à governança de crédito, onde nós temos um fundo em parceria para levar, de fato, baseado em informações de qualidade, crédito ao segmento, né, que está precisando desse capital de giro, onde a gente consegue fazer ali a aquisição de recebíveis numa estratégia multicedente, multissacato, né? Então, essa é outra estratégia que está funcionando bem. O fundo já chegou a 100 milhões de reais, e a gente pretende que ele, pelo menos, dobre de tamanho aí no segundo semestre. Maravilha, então teremos novidades, porque quando a gente fala que o cenário está melhorando, o bom é estar acompanhado de novos planos, né? Porque muitas vezes o cenário está melhorando, mas os agentes não têm novos planos por enquanto. Então, o fator tem novos planos. Bacana, a gente conversou, então, aqui, pessoal, com o Marcos Bertomeu, diretor responsável pela gestão de fundos aqui do agro do Grupo Fator. E, Marcos, olha, muito obrigado. Qualquer novidade, você sabe que nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, pessoal.